Muito bom dia, bem-vindos a este tutorial da nova plataforma da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Este sistema integrado é a nova interface para a submissão dos pedidos de acreditação prévia para novos ciclos de estudo ou PAP-NCE. Neste tutorial falaremos de como utilizar a plataforma, especificamente como criar, preencher e submeter um processo. Se a qualquer momento neste tutorial quiser saltar para uma secção em específico, basta abrir os detalhes por baixo do vídeo e clicar no marcador temporal respectivo à zona para a qual se quer saltar. Para se dirigirem à nova plataforma da A3ES, peço que insiram na barra do vosso navegador o endereço si.a3es.pt e aí serão transportados para esta página. A página tem uma secção de autenticação e as credenciais de acesso ser-vos-ão providenciadas pela A3ES. Nesta página e ao longo do sistema todo, também verão uma barra preta no topo que é a zona onde vos será permitido mudar o idioma, caso seja desejado. Portanto, podem alternar entre português e inglês. Iremos então aceder à plataforma. Após a inserção das credenciais de acesso, somos conduzidos para uma área pessoal dentro do sistema. No centro da página inicial, temos um link para o manual de utilização e uma série de textos descritivos sobre o processo de avaliação e a gestão de processos. Do lado esquerdo, temos uma coluna onde estão listados os processos aos quais este utilizador tem acesso e os mesmos processos estão repartidos por estado. Encontra-se também um botão no topo da página que permite a gestão de utilizadores. Este botão será particularmente útil para os responsáveis das instituições de ensino superior quando quiserem adicionar outros utilizadores para acederem ao sistema. É possível também, nesta secção, aceder às definições do perfil do utilizador, incluindo alterar a password, verificar quaisquer consentimentos e repor configurações originais do sistema. Neste momento, vamos então aceder à secção da plataforma onde estão listados todos os processos sob a alçada deste utilizador. Nesta secção, temos uma tabela na zona central onde estão listados todos os processos que se encontram em vários estados de desenvolvimento. Esta tabela tem as funcionalidades básicas de uma folha de cálculo, portanto é possível ordená-la com base em qualquer uma das colunas e queria só realçar algumas destas colunas. Temos o número de processo, o nome do ciclo de estudos e depois que estado de desenvolvimento em que se encontra, o estado de desenvolvimento em que se encontra o processo. E existe também uma zona de busca, ou seja, uma secção de pesquisa em que se pode pesquisar o processo com base no número, na instituição de ensino superior e outros parâmetros. Na plataforma existe também um botão de gestão de utilizadores, que permitirá ao utilizador, se tiver esse poder, de adicionar outros utilizadores para acederem a processos específicos. Portanto, vamos clicar nessa secção para eu ilustrar como funciona. Quando se clica no botão de gestão de utilizadores, o responsável da instituição de ensino superior visualizará todas as instituições de ensino superior às quais está associado e também as unidades orgânicas às quais está associado ou associada. E, portanto, tem a capacidade de adicionar outros ou outras utilizadoras nestas várias secções. Portanto, eu vou adicionar um utilizador a esta unidade orgânica. Nesta tabela estão listados os exemplos de vários utilizadores e o respectivo perfil, e é-nos possível adicionar outro utilizador. Portanto, após adicionar este utilizador, é-nos possível enviar um e-mail a notificar. Neste momento, vamos proceder então à criação de um novo processo. Para o fazer, basta clicar neste botão que diz criar novo processo. Podemos centrar um bocadinho aqui a janela e clicamos em acreditação prévia de novo ciclo de estudos. Ser-nos-á pedido qual a unidade orgânica que o ciclo de estudos deverá ser associado,
portanto vou escolher uma das duas que está listada. E nesta janela temos então a informação inicial que é pedida no momento de pedido preliminar. Ou seja, vemos primeiro aqui uma série de informação neste quadro cinzento. Temos o número de processo, a unidade orgânica, o perfil do utilizador e depois últimas mensagens, e verão aqui que estas mensagens nos mostrarão como o processo progride. Portanto, vamos começar com o nome do ciclo de estudos. Vou começar com o teste. Ao longo de todo o guião, de todo o processo, verão questões que são seguidas por PT entre parênteses em inglês e EN entre parênteses. Isto quer dizer que nesta caixa a resposta deverá ser escrita em português e aqui deverá ser escrita em inglês. O grau respectivo, vamos por uma licenciatura e a duração. Podemos também escolher a modalidade de ensino, vamos escolher presencial, e é-nos permitido também associar outras instituições de ensino superior, portanto, que estejam a participar neste ciclo de estudos em associação, as respectivas unidades orgânicas, quaisquer instituições estrangeiras e também instituições em cooperação. Ou seja, é possível adicionar várias instituições do país, é possível adicionar também instituições internacionais, através de uma lista já existente ou uma criação de uma instituição que não esteja na lista e também instituições em cooperação. Para esta demonstração vou basicamente deixar o processo como está. Vou gravar para garantir que a informação fica salvaguardada e após o preenchimento desta informação essencial, ou seja, a designação do ciclo de estudos, o grau, a duração e a modalidade e as instituições, a instituição e a unidade orgânica responsáveis pelo mesmo, vou requisitar a abertura de novo processo. Após, portanto, temos a certeza, queremos submeter, e após clicar este botão, vem aqui que aparece uma série de mensagens de informação sobre estado. Portanto, nós começámos no estado inicial e agora o processo está a aguardar a nomeação de gestor de procedimento e foi requisitada a abertura do novo processo. Portanto, nesta fase, o processo está do lado da A3ES. Já foi feita a atribuição do gestor de procedimento ao processo e, portanto, já entrei novamente na plataforma com as credenciais que estamos a usar para este tutorial. Neste momento vou clicar novamente no link para a acreditação prévia no novo ciclo de estudos para ver todos os processos e agora vejo aqui os vários processos submetidos, incluindo aquele que acabámos de fazer. Ora, para aceder a cada processo, dever-se-á clicar neste botão aqui, cuja legenda é editar workflow. Então eu vou clicar e aparece-nos o processo novamente. Temos aqui o ciclo de estudos, a unidade orgânica, o gestor de procedimentos, já temos um gestor genérico, e temos as últimas mensagens, foi executada a ação, nomear gestor de procedimento. Neste momento, iremos então proceder ao preenchimento de um pedido de acreditação prévia de novo ciclo de estudos. Neste caso, tenho aqui outro ciclo de estudos criado para este propósito, neste caso, um ciclo de estudos em literatura, uma licenciatura de 3 anos. A primeira ação que é necessário fazermos é definir o prazo da instituição. Isto é um prazo interno em que a instituição define um limite para ter terminado o preenchimento do processo. Este prazo não é transferido para a A3ES, ou seja, o prazo final da submissão é o prazo posto, publicado pela agência. Este é um prazo interno, que a instituição usará como achar melhor. Portanto, vamos escolher um prazo, por exemplo, daqui a um mês, definir o prazo da instituição. Temos a certeza? Sim. A seguir, vamos, portanto, guardar, só para garantir, e nomear a pessoa encarregue do pedido. Neste caso, eu poderia nomear a entidade de testes, poderia também nomear o reitor, por exemplo. Portanto, poderão haver vários PEPs. Neste caso, aliás, eu ia só nomear o reitor porque é, ou a reitora, porque é o utilizador que estou a usar. Portanto, acabámos de nomear a pessoa encarregue do pedido.
temos as atualizações das últimas ações feitas ao processo aqui na barra das últimas mensagens. A próxima questão é definir um prazo para a unidade orgânica. Mais uma vez, isto é uma data interna, não é transferida para a 3ES, para a agência, e, portanto, mais uma vez, isto é uma ferramenta, se a instituição quiser utilizar, para definir prazos internos. Portanto, vamos dizer, por exemplo, que queremos que a unidade orgânica termine o processo, o preenchimento das informações uns dias antes da data que estabelecemos internamente para a instituição. Pronto. Temos a certeza? Sim. Neste momento, temos acesso à estrutura completa do pedido de acreditação prévia de novo ciclo de estudos. Portanto, veem que temos várias secções, no total 12, e, portanto, queria-vos familiarizar-vos um pouco com este ecrã. Esta barra cinzenta é a mesma que temos visto até agora. Temos aqui ainda as mensagens de estado. No entanto, aparece agora aqui uma linha que marca as várias secções do guião e, portanto, é possível saltar para qualquer uma delas e preenchê-la. Há algumas secções, particularmente aqui na região dos quatro, que a seguinte depende da anterior, mas de resto é relativamente fácil saltar de uma para a outra e preencher as partes necessárias. As várias secções do guião contêm vários tipos de questões, nomeadamente questões que são respondidas introduzindo texto numa caixa de texto, questões em que é necessário carregar ficheiros e questões associadas a tabelas. As questões que estão associadas à caixa de texto, como por exemplo, vemos esta questão aqui sobre a área científica, são relativamente simples de responder em termos tecnológicos. Basta o utilizador reservar a página para edição e depois clicar na caixa de texto e pode introduzir o texto necessário. E no canto inferior direito há um contador de quantos caracteres estão utilizados e quantos estão disponíveis no total para utilização. A maioria das perguntas no guião são assim, portanto, perguntas com caixa de texto. No entanto, como já referi, há algumas questões em que é necessário o carregamento de ficheiros e há algumas questões em que é necessário o preenchimento de tabelas. Estas questões de carregamento de ficheiros e preenchimento de tabelas encontram-se principalmente nas secções 2 e 4 do guião. E, portanto, eu passarei mais tempo a demonstrar como preencher essas secções, mas depois a metodologia pode ser aplicada a qualquer outra circunstância em que seja necessário carregar um ficheiro ou preencher uma tabela. Para preencher, a partir deste momento, para preencher qualquer campo no pedido, é necessário reservá-lo para edição. Até se notarem, aparece aqui o símbolo de proibido, portanto, eu não sou capaz de clicar na caixa de texto, nada acontece. No entanto, a partir do momento em que eu reservo para edição, mostra quem está a editar e há quanto tempo atrás. A secção 2 é o exemplo de uma das secções onde será necessário carregar ficheiros. Portanto, neste caso, é a secção da formalização do pedido, em que é necessário fornecer as atas de órgãos como o Conselho Pedagógico, o Conselho Técnico-Científico, por exemplo. Então, neste caso, já reservamos a área para a edição, vamos adicionar um órgão, por exemplo, vamos fazer o Conselho Pedagógico, e essa entrada aparece-nos na tabela e aparece-nos o botão carregar para escolhermos o ficheiro. Neste caso, vou escolher o ficheiro. Terá de ser um PDF. Isto é um PDF, perfeito. Carregamos e está associado ao nosso processo. Portanto, ao longo da submissão do guião, ao longo do preenchimento do guião, aparecerão várias situações em que será necessário carregar um ficheiro e, em geral, o funcionamento será semelhante ao que acabei de demonstrar. Neste momento, iremos focar-nos no preenchimento da informação respectiva à estrutura curricular e ao plano de estudos. Portanto, vamos começar a preencher a secção 4, que, como referi anteriormente, tem várias subsecções que dependem umas das outras. Portanto, recomendo vivamente que as preencham pela ordem em que elas aparecem. A primeira secção relativa à estrutura curricular é uma secção para definir as áreas científicas do ciclo de estudos. Portanto, eu já tenho aqui uma área científica introduzida, História, e vou introduzir outra. Portanto, se lembram, isto é um curso de literatura, portanto, vou fazer uma área científica de literatura. A área científica está introduzida, vou gravar e posso passar à fase seguinte.
Na secção 4.2, é onde é necessário inserir todas as unidades curriculares do ciclo de estudos, incluindo as unidades curriculares opcionais. Neste momento temos já uma unidade curricular de demonstração inserida. Para inserir qualquer unidade curricular, temos de, mais uma vez, reservar a página para edição e depois clicar no botão adicionar. Quando se clica o botão adicionar, surgirá no utilizador o equivalente da ficha de unidade curricular. As perguntas iniciais referem-se à duração, horas de trabalho e créditos ECTS desta unidade curricular, sendo seguidos estes pontos por questões relativas à unidade curricular. Estas questões terão de ser todas respondidas em português e em inglês. Quando o utilizador termina de inserir esta informação, clicará no botão gravar e o sistema automaticamente fará uma verificação de todos os campos que ainda não foram preenchidos. Em relação à informação sobre cada unidade curricular, a maioria da informação será introduzida através das fichas de unidades curriculares, à exceção das horas de contacto, dos docentes associados e as áreas científicas associadas à unidade curricular. Por exemplo, para as horas de contacto, para definir as horas de contacto da unidade curricular, deverão carregar no botão consultar na tabela e isso mostrará outra tabela com as várias tipologias de ensino e as horas de contacto em cada modalidade de instrução, ou seja, regime presencial, assíncrono à distância e síncrono à distância. E o utilizador poderá então introduzir as horas respectivas e quando termina, clica OK. Neste momento, eu já introduzi uma série de unidades curriculares para efeitos de demonstração e o que irei demonstrar agora é como associar uma área científica a uma unidade curricular em específico. Portanto, para isso clicamos no botão associar e depois adicionar e aparecem-nos as áreas científicas que foram definidas para o ciclo de estudos. Clica-se na área científica desejada e ela agora aparece associada à unidade curricular. A secção 4.3 é a secção que deverá ser utilizada quando existem conjuntos de unidades curriculares opcionais, dentre as quais os estudantes podem escolher uma série delas para adicionar ao seu plano de estudos. Portanto, nesta tabela, o que se fará é definir quais as unidades curriculares que foram listadas anteriormente que fazem parte dessas listas de unidades curriculares opcionais. Eu, neste caso, já adicionei aqui uma lista que lhe chamei História Opcionais. Vamos ver os detalhes dessa lista. Portanto, temos a duração, portanto, a duração destas unidades curriculares. Faço notar que estas unidades curriculares que estão numa lista deverão ser da mesma tipologia. Portanto, temos unidades curriculares de duração semestral, um total de 300 horas de trabalho, que correspondem a um total de 12 créditos ECTS. E atenção que o sistema verificará a proporção de horas de trabalho para créditos ECTS. E depois, caracterização da unidade curricular, neste caso chamei este conjunto, este agrupamento, História Opcionais. Agora, que unidades curriculares estão neste agrupamento? Carregando aqui no botão Associar, podemos ver, eu adicionei as 3 unidades curriculares de História que criei anteriormente. História 1, História 2 e História 3 têm todas os mesmos ECTS, consequentemente têm todas as mesmas horas de trabalho. E estão todas associadas, neste caso, à mesma área científica. Neste momento, temos toda a informação necessária para fazer uma demonstração sobre como inserir o plano de estudos. Portanto, o plano de estudos é inserido no ponto 4.4, que está designado como percurso do ciclo de estudos. Eu já tenho aqui um percurso geral parcialmente introduzido e, portanto, para adicionar um percurso, basta clicar no botão adicionar, eu vou editar este que já está inserido. Portanto, eu designei-o como geral, percurso geral, há várias opções em termos do percurso que pode ser escolhido, várias subcategorias, o número de ECTS e quaisquer observações relevantes. Portanto, a primeira coisa a fazer é definir as áreas científicas para este plano de estudos ou para o percurso. Mais uma vez temos de adicionar para ver as áreas científicas que existem no ciclo de estudos e, portanto, se recordam, eu defini 2, literatura e história. E, portanto, agora somos deparados com uma tabela que nos pede o número de créditos ECTS que são obrigatórios neste percurso e optativos.
Portanto, eu vou definir como tendo 18 créditos obrigatórios em literatura e um mínimo de 12 ECTS optativos em história, ok? Para fazer um total de 30 créditos. Portanto, temos o nosso ciclo de estudos, o percurso, as áreas científicas e agora chegou a altura de adicionar as unidades curriculares. Vamos agora então associar as unidades curriculares ao plano de estudos de uma forma mais específica. Queria fazer também a pequena ressalva de que estou a definir um percurso com apenas 30 ECTS totais, no entanto, se isto se tratasse de uma inserção real, uma licenciatura teria de ter 180 ECTS. Mas estamos a fazer isto para efeitos de demonstração, portanto 30 serão suficientes. Clicando em unidades curriculares, clicamos em associar o SES e aparecem então todas as unidades curriculares que introduzimos no ponto 4.2. Se recordam, eu tinha definido que queria 18 créditos em literatura, portanto, vou escolher as 3 primeiras unidades curriculares de literatura, e depois tinha definido 12 ECTS mínimos opcionais. E para isso vou usar a lista que defini de história opcionais. Se bem se lembram, os estudantes teriam de fazer 12 créditos, mas dentro desta lista há 3 escolhas possíveis e, portanto, eles teriam de fazer uma permutação de 2 destas 3. É necessário depois inserir detalhes, portanto, especificar o ano curricular em que cada unidade curricular vai ocorrer e o semestre. Faço-vos também notar que está marcado aqui a história opcionais como associados de opção. Vamos dizer que, por exemplo, queremos adicionar uma unidade curricular em adição que seja opcional. Voltamos às OCs. Vou escolher aqui esta unidade curricular de ficção científica e vou marcá-la como opcional. Portanto, ela não pertence a nenhuma lista, é só uma unidade curricular que poderá ser feita e fica marcada como opcional. E pronto. Temos a introdução, obviamente simplificada, de um percurso para este ciclo de estudos. Associamos as áreas científicas e associamos as várias unidades curriculares. E vamos gravar. Na secção 5.1 é onde são definidos os docentes do ciclo de estudos. Nesta secção, o docente será identificá-lo e um endereço de correio eletrónico é necessário para cada docente, porque este endereço de correio eletrónico será utilizado para lhes mandar um link pessoal que depois o docente utilizará para preencher a sua informação pessoal. Portanto, irei demonstrar como é que se faz essa inserção do endereço de correio eletrónico. Portanto, reservamos a secção para a edição, vou adicionar o nome do docente e depois vou inserir aqui um endereço de correio eletrónico. Será necessário clicar em notificar para o docente receber o link. Após a recepção do pedido de preenchimento de ficha curricular, o docente copiará o endereço para o seu navegador e será transportado para esta página. Portanto, nesta página será necessário introduzir os dados pessoais e, portanto, temos uma série de parâmetros para preencher, o vínculo com a instituição de ensino superior, a categoria, associar o grau académico do docente, se tem título de especialista ou não, e depois será necessário preencher pelo menos um destes, ou o número de Ciência Vitae ou o número de ORCID. De seguida, será necessário adicionar a filiação em unidades de investigação, se pertinente, e existe uma lista pré-preenchida de unidades de investigação acreditadas pela FCT, portanto pode escolher a unidade pertinente e fica automaticamente adicionada e associada ao ficheiro. É possível adicionar outros títulos e graus académicos. É necessário adicionar também informação pedagógica relevante para a docência e a distribuição do serviço docente. Portanto, clicando em adicionar o nome da unidade curricular, o ciclo de estudos em que se encontra, portanto, isto deverá ser toda a distribuição de serviço do docente e a tipologia, a metodologia de ensino. Quando a ficha estiver terminada, clica-se em finalizar o preenchimento, sim. Após os docentes terem preenchido
as suas fichas curriculares, será possível voltar ao processo e na secção 5.1 a tabela deverá estar preenchida automaticamente com a informação fornecida pelos docentes. Outra secção que também será possível preencher agora, que não nos era possível preencher anteriormente, era nas unidades curriculares associar docentes a unidades curriculares específicas. Portanto, se eu reservar esta secção para edição e clicar em associar, deverá aparecer o docente que eu inseri. Pronto. E agora aparecerá na tabela. E, portanto, é possível associar vários docentes às unidades curriculares. Voltando à secção respectiva aos docentes, a secção 5.2 é a secção que tem os detalhes da equipa docente e os cumprimentos das percentagens que são obrigatórias por lei. E, portanto, há partes desta tabela que são preenchidas automaticamente em função do que foi submetido pelos docentes nas suas fichas curriculares, e depois há outras secções da tabela que têm de ser preenchidas manualmente e essas estão marcadas com um pequeno lápis. Portanto, se reservarmos esta página para edição, será possível ver quais as secções em que os dados podem ser inseridos manualmente. Podemos também, a qualquer momento, requisitar preenchimento das fichas de docente. Clicando neste botão, enviará um e-mail automático para os docentes que estão listados como docentes do ciclo de estudos. Quando todo o documento estiver preenchido, será então necessário clicar no botão de finalizar preenchimento da informação do ciclo de estudos. Nesse caso, clicamos neste botão e o sistema fará uma verificação de todos os campos que ainda não foram preenchidos, que no meu caso serão imensos. Pronto, portanto, existem dados dos formulários por preencher e estão listadas todas as secções em que falta informação. Finalmente, gostaria de demonstrar como se finaliza o preenchimento do guião. Portanto, para tal, clicamos no botão Finalizar preenchimento, temos a certeza. Este ciclo de estudos é outro ciclo de estudos feito para propósitos de demonstração, mas após a finalização do preenchimento é possível pedir correções à unidade orgânica ou então validar o relatório e enviar para o responsável da instituição. Portanto, neste caso vou assumir que não são necessárias quaisquer correções e vou validar o relatório. Neste momento, passamos para mais uma secção de validação e, portanto, este é o ponto final, ou seja, temos na coluna à esquerda o guião completo, com todas as secções preenchidas, e a única ação possível nesta altura é a submissão do relatório para a A3ES. Portanto, vamos submeter e está finalizado. Ou seja, se notarmos aqui as últimas mensagens, a última mensagem temos é executada a ação, submissão relatório para a 3ES. E, portanto, continuamos aqui a ter acesso, obviamente, ao relatório. Se voltarmos à lista de processos, ele ainda deverá lá estar. Este ciclo de estudos chama-se Clara 7. E, portanto, agora vamos ver onde está o estatuto dele. Diz admissão, aguarda verificação de pagamento. Pronto. E nesta altura, o relatório está do lado da A3ES. Muito obrigada pela vossa atenção. Se tiverem quaisquer questões, peço que as encaminhem para a A3ES. Muito obrigada e um bom dia.